Buenos, meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver como resolver equações lineares de ordem n não homogêneas. Então, uma equação geral linear de ordem n, ela vai ser uma equação nesse formato aqui, né? Eu tenho então uma função de t vezes a derivada enésima da função mais uma outra função a1, a derivada de ordem n menos 1 e assim por diante, e tudo isso igual a uma outra função g de t que não necessariamente é zero. Então, se essa função aqui é zero, né, eu vou ter uma equação homogênea, e se ela não for zero, então não é homogênea. Então, a gente viu no último vídeo que a solução para essa equação aqui, né, a solução geral, ela vai ser um YH de t mais um YP de t, onde essa parte aqui, então, vai ser a solução geral da equação homogênea associada. E essa outra parte aqui vai ser, de novo, uma solução particular da equação não homogênea. Então, na aula passada, né, no vídeo passado, a gente viu como resolver a equação homogênea, né, para o caso em que os meus coeficientes aqui eram constantes. Então, de novo, né, montava o polinômio característico, né, a equação característica, e encontrava as raízes, e isso me dava as soluções, então. Então, agora aqui a gente vai ver esse segundo passo aqui, né, que é encontrar uma solução particular da equação não homogênea. E para isso, de novo, né, a gente vai ter dois métodos, né, que são os mesmos métodos lá de coeficientes indeterminados e variação de parâmetros. Então, nesse vídeo aqui a gente vai ver esse primeiro método aqui, né, de coeficientes indeterminados. Então, se vocês não lembram muito bem desse método, tem um vídeo aqui falando sobre isso, tá? Então deem uma revisada, porque na verdade aqui vai ser bem parecido, tá? Então, vamos começar com um exemplo, né? Eu quero então resolver essa equação diferencial aqui. Derivada terceira de y menos 3y duas linhas mais 3y' menos y, e isso igual a 4e na t, tá? Quero resolver essa equação diferencial aqui de ordem 3. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar essa solução geral aqui, né, da equação homogênea associada. Então, a equação homogênea, né, ela vai ser y 3 linhas menos 3y duas linhas mais 3y' menos y igual a zero. Essa é a equação homogênea associada. A equação característica, né, dessa equação homogênea aqui, então vai ser r ao cubo menos 3r ao quadrado mais 3r menos 1 igual a zero. Tá? E aí eu tenho então que encontrar as raízes desse polinômio aqui. Tá? Eu gravei um vídeo mostrando como a gente pode fazer isso. Esse vídeo vai estar aqui, então, onde eu mostro como a gente pode tentar encontrar as raízes inteiras e racionais desse polinômio. E aí, depois que a gente tem uma raiz, como começar a fatorar esse cara aqui. Tá? Nesse caso aqui, então eu não vou fazer muita coisa aqui, eu só vou dizer para vocês que esse polinômio, na verdade, ele é r menos 1 ao cubo. Né? Se eu expandir esse produto aqui, vocês podem verificar isso, vai dar justamente esse cara aqui. Então, esse polinômio é a mesma coisa aqui, r menos 1 ao cubo igual a zero. Então, daqui, né, eu tiro que r igual a 1 é uma raiz, né, com multiplicidade 3. Então, eu descobri quem são as raízes do meu polinômio característico, né, da equação característica, é 1 com multiplicidade 3. Então, isso quer dizer que as soluções, né, conjunto fundamental de soluções vai ser e na t, te na t e t ao quadrado e na t, né? Como repete 3 vezes, multiplicidade 3, essas funções aqui vão formar um conjunto fundamental de soluções. E aí a solução, então, né, a solução geral da equação homogênea
Isso vai ser, então, C1 vezes E na T, mais um C2 TE na T e mais um C3 T ao quadrado E na T. Tá? Então, primeira parte do meu problema resolvida. Agora a gente vai para a solução particular. É essa função aqui. Como é que eu vou encontrar essa função aqui? Bom, se a gente se lembrar, né, lá do método de coeficientes indeterminados, eu vou olhar para a minha função g que eu tenho desse lado aqui e eu vou supor que a minha solução particular ela também vai ter esse formato aqui. Então, se eu tenho uma exponencial, eu vou supor que a minha função particular, a minha solução particular, ela também vai ser uma constante vezes essa exponencial. Só que nesse caso aqui, né, E na T já faz parte da solução homogênea. Então, na verdade, isso daqui não vai ser uma solução particular da equação não homogênea. Né? Vai ser solução aqui da equação homogênea. Então, o que a gente fez lá, a gente multiplicou isso daqui por T. Né? Para ter uma outra... para não estar contido aqui. Só que nesse caso, multiplicando por T, também já está contido aqui. Então, vamos multiplicar por T ao quadrado. Se eu fizer isso, também vai estar aqui. Então, eu vou ter que multiplicar por T ao cubo para ter uma função diferente, né? Uma função que não está contida aqui na solução da equação homogênea. Então, muito bem, eu encontrei a cara da minha solução particular, né, que vai ser isso daqui. Na verdade, eu vou ter que testar, né, para ver se existe uma constante A, tal que isso seja a solução da equação não homogênea. Então, para fazer isso, eu vou ter que substituir isso daqui na equação diferencial, né, nessa equação aqui. E para isso, eu preciso calcular as derivadas, né, até a terceira ordem. Então, primeira derivada disso daqui vai ser derivada desse produto. Então, a derivada segunda, né, vai ser a derivada disso daqui. De novo, regrando o produto aqui. Se eu não errei nenhuma continha, vai dar isso daqui. E, finalmente, a derivada terceira, de ordem 3. Né, de novo, a derivada de tudo isso daqui, né? Então, regrando o produto aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Vai dar bastante continha, né? Então, eu não vou fazer isso, tá? Fica de exercício para vocês, calculem, né? Verifiquem que eu fiz certinho também. Calculem essa derivada terceira. E aí, depois que vocês têm as três derivadas, então, e a função, a gente vai substituir aqui, né? Na equação não homogênea. Tá? Então, substituindo aqui na equação e simplificando, a gente vai chegar que, na verdade, eu vou ter 6AE na T igual a 4E na T. Né? Ou seja, cancela aqui o E na T, então 6A é igual a 4. Então, o A é igual a 4 sextos, que é 2 terços. Tá? Então, a minha solução particular, né, ela vai ser 2 terços T ao cubo E na T. E aí, logo, né, a minha solução geral dessa equação diferencial aqui, ela vai ser Y, né, que é a parte homogênea. Então, C1E na T, mais C2TE na T, mais C3T ao quadrado, E na T, e mais a solução particular. Então, 2 terços T ao cubo E na T, e essa daqui é então a solução dessa equação diferencial aqui. Então, em geral, né, se a minha função g de t, né, o que aparece do outro lado da igualdade, ela for uma constante vezes e na alfa t, tá? Então a minha solução particular, isso vai ser então uma constante a vezes t na s vezes e na alfa t, onde, né, esse s vai ser a multiplicidade desse alfa aqui como raiz da equação característica. Nesse último caso que a gente acabou de resolver, né, nesse exemplo aqui, o meu g de t era 4e na t, tá? Esse valor que aparece aqui, que é 1, né, ele era raiz 3 vezes da equação característica. E aí, portanto, né, o que diz isso aqui? Então, isso aqui diz que a solução particular vai ser uma constante a, t ao cubo,
né? Porque a raiz tem multiplicidade de 3, vezes e na t, né? Que foi onde a gente chegou e conseguiu resolver o problema, tá? Vamos ver só mais um exemplo. Resolver essa equação diferencial aqui. Então, né, a equação de ordem 4. Tá? De novo, né, a equação característica, ou melhor, a equação homogênea associada, né, vai ser y de ordem 4 mais 2y duas linhas mais y igual a 0. A equação característica vai ser r na 4 mais 2r ao quadrado mais 1 igual a 0. Tá? E aí, para essa equação aqui, para encontrar as raízes dessa equação, eu posso fazer uma substituição. Como aqui as únicas potências que aparecem elas são potências de r ao quadrado, né? Aqui eu tenho r ao quadrado, aqui eu tenho r ao quadrado, eu posso substituir esse r ao quadrado por 1u. Então, se eu fizer isso, né, então isso quer dizer que u ao quadrado vai ser r na 4, e aí trocando aqui nessa equação, então eu tenho que u ao quadrado mais 2u mais 1 igual a 0. Então isso daqui de novo, né? Isso daqui é a mesma coisa que u mais 1 ao quadrado. Então a raiz disso daqui é u igual a menos 1. Só que isso daqui é uma raiz com multiplicidade 2, né? Então agora voltando para cá, bom, se u é igual a menos 1, né, eu tenho que menos 1 é igual a r ao quadrado. E aí, portanto, r vai ser, né, i e menos i, né? As raízes dessa equação aqui são i e menos i. E isso daqui, de novo, né, é de multiplicidade com multiplicidade 2, né? Porque o meu menos 1 ele é raiz duas vezes dessa equação. Então, o i e o menos i também vão ser raízes duas vezes. Tá? Então, as raízes aqui, né, é i menos i e menos i. Essas são as 4 raízes dessa equação de grau 4. Então, como é que vai ficar a solução da equação homogênea? Bom, né, se a minha raiz é i, né, então isso é a mesma coisa que 0 mais 1 vezes i. Então, o meu alfa aqui ele é 0 e o meu beta é 1. Então, a solução que a gente tem daqui é uma constante C1 vezes e na alfa t, né? Então, e na 0 é 1, vezes cosseno de beta t e mais C2 seno de beta t, né? Na verdade, o beta é 1, então só t. E mais, agora, como está repetindo essas raízes, eu vou ter que multiplicar por um t, né? Então, C1 vezes t cosseno de t, ou melhor, C3, né? Uma outra constante, e mais C4t seno de t. Então, essa daqui é a solução geral da equação homogênea associada. Então, agora encontrar a solução particular da equação não homogênea. Bom, eu acabei de apagar aqui, né? Mas o meu g de t, nesse caso, ele é 3 seno de t menos 5 cosseno de t, né? Então, uma combinação de seno e cosseno de t. Então, também aqui, a minha solução particular, eu vou pegar um a vezes seno de t mais um b cosseno de t. Só que, de novo, né? Nesse caso, isso daqui já faz parte da solução da equação homogênea. Então, eu preciso multiplicar por um t. Né? Então, a vezes t e b vezes t cosseno de t. Só que, de novo, isso também já está aqui na solução da equação homogênea. Então, eu vou ter que aumentar o grau de t mais uma vez. Então, vou pegar um t ao quadrado aqui. E aí sim, né? As funções aqui elas não estão contidas aqui. Então, aqui é a mesma coisa, né? Eu vou ter que calcular a derivada primeira, a derivada segunda, a derivada terceira e a derivada de ordem 4. Né? Simples assim. Então, calcular todas essas derivadas aqui não vai ser uma coisa simples, né? Porque aqui, de novo, eu tenho um produto, né? Dois produtos, na verdade.
Então, regrando o produto, e aí vai ficando cada vez mais trabalhoso, né, de calcular essas derivadas. Então, calcula tudo isso daqui, substitui na equação diferencial. Então, de novo, vocês podem verificar isso, tá? E eu não vou fazer essas continhas aqui. Então, substituindo na equação diferencial, né, depois de fazer todas as continhas, eu vou chegar aqui, o meu A tem que ser igual a menos 3/8 e o meu B tem que ser igual a 5/8, né? Então, portanto, a minha solução particular, ela vai ser a t ao quadrado seno t, então, menos 3/8 t ao quadrado seno de t e mais 5/8 t ao quadrado cosseno de t, tá? Então, aqui de novo, né? Se o meu g de t ele for da forma alguma constante vezes e na alfa t seno de beta t ou e na alfa t cosseno de beta t, tá? Ou uma combinação dessas duas funções, então a minha solução particular ela vai ser uma constante a vezes t na s vezes e na alfa t seno de beta t e mais uma constante b, t na s e na alfa t cosseno de beta t, onde esse s, de novo, é a multiplicidade de alfa mais i beta como raiz, né, da equação característica. Certo? Então, nesse exemplo aqui, né, eu tinha as raízes r igual a i menos i e menos i. Né? Então, a multiplicidade de i aqui vai ser 2. Né? Então, por isso que eu tive que colocar esse t ao quadrado aqui. Tá? Então, aqui, claro, né, multiplicidade de 2 para i, e essas aqui são as raízes conjugadas, né, que elas sempre vão aparecer em parzinho. E aí também valem aqueles outros resultados, né? Então, se a minha função g de t ela é um polinômio, né? Por exemplo, t ao quadrado mais t vezes um e na alfa t, tá? Então, a minha solução particular, né? Como é que vai ser o formato dela? Bom, aqui eu tenho um polinômio de grau 2, então aqui eu vou ter at ao quadrado mais bt mais c, né? Um polinômio genérico de grau 2, vezes t na s, né? E vezes e na alfa t, onde esse s aqui, né, de novo, vai ser a multiplicidade de alfa, né, desse carinha aqui, como raiz da equação característica. Tá? E se eu tiver, né, então, seno vezes uma exponencial, a mesma coisa. E se a minha função g de t, né, se a minha função g de t ela for a soma de um polinômio, por exemplo, com uma função exponencial, tá? Não for produto, né? For uma soma, eu posso separar esse problema aqui em dois, né? Então, eu vou ter um g1 de t, né? Que vai ser o polinômio, então t ao quadrado mais t, e um g2 de t, que vai ser o e na alfa t. Eu vou resolver, então, dois problemas, um com G1 e outro com G2. Então, daqui eu vou tirar duas soluções particulares, né? Um y de P1 e um y de P2. E aí, depois eu vou juntar essas duas coisas. Né? Então, a solução particular desse problema aqui vai ser a soma dessas duas soluções particulares. Então, é a mesma coisa que a gente tinha lá, né, de quando a gente estudou coeficientes indeterminados para equações de ordem 2. Né?